Olá galera, nessa nossa quinta aula nós vamos ver como é que a gente faz a criação de uma máquina virtual e a instalação de um sistema operacional Windows. Na aula anterior nós vimos a instalação do Linux, então agora vamos ver a criação e instalação do Windows. Lembrando aquilo que eu falei, o procedimento de criação da máquina virtual é praticamente o mesmo. Agora, o procedimento de instalação do sistema operacional vai variar de sistema operacional para sistema operacional e de versão para versão, tornando assim impossível que eu aborde aqui a instalação de todos os sistemas operacionais possíveis, tá bom? Então vamos lá. Para você criar uma máquina virtual Windows 7, é só seguir o mesmo procedimento que para criar uma máquina Linux. Clica no botão novo. Aqui vamos definir o nome, vai ser Windows 7, o nome dessa máquina. Observe que, como eu já coloquei o nome aqui, ele já sugere para mim as configurações do sistema operacional. Lembrando que é importante você definir adequadamente, tanto aqui quanto aqui, para que o VirtualBox possa oferecer para esta máquina que está sendo criada um conjunto de hardware virtual que seja compatível. Então vou apertar em próximo. Aqui eu vou definir a quantidade de memória RAM. Veja que ele já sugere 512 para esta máquina virtual Windows 7, mas eu vou botar 768 megabytes. Vou apertar em próximo. Vou criar um novo disco virtual. Lembrando que eu posso escolher a opção utilizar disco virtual existente caso eu já tenha esse arquivo criado, né, e com o sistema operacional instalado, mas como se trata de uma máquina nova, então criar o disco. Vou criar com extensão VDI, já comentei essas outras extensões na aula anterior. Próximo. Dinamicamente alocado para que eu economize espaço no meu HD. Próximo. Aqui vamos salvar este arquivo de máquina virtual no local correto. Então vou apertar aqui na seta do lado e vou aqui na minha pasta na unidade D, criada anteriormente com o nome de VMs, cuja finalidade dessa pasta é armazenar todos os discos virtuais de todas as máquinas que eu tenho. Então veja como eu tenho máquina virtual criada aqui. Essa vai ser mais uma. Salvar. Ele já me sugere 25 GB de espaço para a instalação do Windows 7, mas eu vou botar 80 GB. Afinal de contas, como eu estou utilizando dinamicamente alocado, ele vai economizar espaço, independente do tamanho que eu coloque aqui. Vou apertar em criar. Feito isso, a máquina já está criada. Agora a gente vai para as configurações desta máquina, as configurações assim mais detalhadas. Eu clico na máquina, aperto em configurações. Nessa janela que se abre, caso eu tenha errado as configurações do sistema operacional, eu posso mudar aqui a qualquer tempo. Ele já prevê inclusive hardware para o Windows 10 de 64 bits. Mas não vou mexer em nada aqui porque vou instalar o Windows 7 mesmo. Aqui em sistema eu posso mexer na memória RAM. E aqui em processador eu posso escolher mais processadores para esse sistema operacional, mas eu vou deixar com o mesmo. Aqui em armazenamento eu vou pegar e vou montar a mídia de instalação do Windows 7 no CD. Então eu clico aqui no CD, venho aqui do lado, clico em selecionar um arquivo de CD virtual. E venho aqui em instaladores. No meu caso, aqui nessa pasta, eu já tenho um instalador do Windows 7. Está aqui. Clico, aperto em abrir. E por fim, eu venho em rede e vou fazer aquela velha definição que nós já negociamos no começo dessas aulas. O primeiro adaptador fica em modo NAT. O segundo adaptador vai ficar em modo rede interna. Lembrando que se eu escolher a opção Bridge, eu vou permitir que esta máquina virtual se conecte a outra máquina virtual que esteja em outro computador, né? Esse modo Bridge aqui. E também permite que este meu computador virtual, essa minha máquina virtual, se conecte inclusive a computadores reais que sejam na mesma rede. Mas vai ficar aqui em rede interna.
Vou dar OK. E agora eu vou apertar em iniciar. Esse mesmo procedimento pode ser feito para fazer a instalação de Windows Server 2012, 2008, Windows Server 2003. É só escolher o sistema operacional adequado e as configurações que sejam específicas de cada um. Pronto, ele está carregando os drivers de instalação do Windows. Eu vou mudar essa configuração assim que aparecer aqui na tela. Pronto, é o seguinte, o idioma a ser instalado vai ser português, o formato de moeda e hora vai ser português Brasil, e aqui o layout do meu teclado é padrão americano, então eu vou clicar aqui. Se o seu teclado tiver C cedilha, você escolhe este aqui, ó, português ABNT2, tá? Caso ele não tenha C cedilha, você vai optar pelo português Brasil ABNT. O meu não tem C cedilha, mas no entanto ele também não é o português brasileiro, tá? Ele é Estados Unidos Internacional. Marquei, avançar, clico em instalar agora. Aí ele está preparando a instalação. É lógico que existem mais outras etapas que eu tenho que responder algumas perguntas. Pronto, aqui tem a versão do Windows que eu quero instalar. Bom, eu quero fazer a instalação do Ultimate. O Windows 7 Ultimate é a versão mais avançada do Windows. Tá? Ela vem com mais ferramentas que essas versões anteriores. E uma outra característica importante é a seguinte, citando como exemplo, tá? A versão Windows 7 Ultimate, ela suporta até 128 GB de memória RAM. Já essa versão Home Basic, por exemplo, ela suporta até 4 GB ou até 2 GB. Isso significa que se você estiver instalando isso num computador real ou no computador virtual e setar, por exemplo, 16 GB de memória RAM e instalar o Home Basic, ele só irá reconhecer 4 ou 2 GB. Sem contar que também ele tem menos ferramentas que este daqui. Então vou marcar o Windows 7 Ultimate, que é o mais avançado. Vou apertar em avançar. Assim, de 64 bits, ó, tá aqui. Avançar. Vou aceitar os termos de licença de uso. Vou apertar em avançar. Vou clicar em instalação personalizada. Afinal de contas, eu não estou atualizando, né, porque é uma máquina virtual nova, não tem sistema operacional. Então vou personalizar. E aqui, assim como nós vimos durante a instalação do Linux, aqui nós temos um disco rígido de 80 GB que nós criamos durante a criação dessa máquina virtual. E agora eu tenho que fazer o particionamento do meu disco. Ou seja, aqui eu vou definir se eu quero utilizar todo o espaço dele só para uma unidade, por exemplo, 80 GB só para a unidade C, e aí eu não tenho unidade D, ou então eu posso pegar e posso definir que eu quero 25 GB para a unidade C e quero o restante do disco para uma unidade D. Aí fica meu critério, lembrando que essa instalação que você está vendo aqui é aconselhável até para o seu computador real. Ou seja, se você tem um HD de 1 TB, é mais do que suficiente você deixar 120 GB para a unidade C e os outros 880 GB para a unidade D. Então eu marco aqui, aperto em opções de unidade, aperto na opção novo e aí ele vai me sugerir utilizar todo o espaço só para uma unidade, coisa que eu já disse que eu não quero. Então eu vou definir aqui 25.000 megabytes, ou seja, 25 gigabytes para a unidade C. Vou apertar em aplicar. Vou apertar em OK. Pronto, ele já criou aqui a minha partição com 25 GB e aqui sobrou esse restante. Vou apertar aqui nesse espaço não alocado, vou apertar em novo e agora sim eu deixo que ele utilize o restante do espaço todo para minha unidade D. Vou apertar em aplicar.
Tá aqui, agora eu já tenho unidade C e unidade D. Só uma curiosidade, tá? Esse espaço reservado do sistema aqui é uma partição que automaticamente a instalação do Windows cria, onde ficarão instaladas as instruções de inicialização do Windows, tá? Então aqui eu não vou mexer. Vou vir aqui na unidade 2, vou apertar em formatar, OK. Vou apertar aqui na unidade D também, vou apertar em formatar. Quando você formata uma unidade de armazenamento, você está redefinindo as trilhas, os setores e as unidades de alocação, que é onde os arquivos ficam armazenados. Por consequência disso, caso existisse algum arquivo nessas partições aqui, o fato de ter formatado já teria destruído estes arquivos, tá ok? E quando você formata uma partição, você está preparando ela para receber arquivos, ou seja, para armazenar arquivos. Bom, muito bem. Continuando, eu vou clicar aqui na minha partição 2, que vai ser a minha unidade C, que é onde ficará instalado o Windows. Vou marcar ela e vou apertar em avançar. Agora já começa a etapa de cópia dos arquivos que o Windows utilizará para dentro do disco virtual. Tá bom? Então aqui, ó, só para que a gente mate a curiosidade, se eu vier aqui em VMs, tá aqui o disco do meu Windows 7. Veja como o tamanho dele está aumentando aqui. Por que é que o tamanho dele está aumentando? Porque o instalador aqui, ó, está copiando os arquivos para dentro dele. Então aqui eu vejo o tamanho dele aumentando. Ele é um disco de 80 GB, mas na verdade ele está com o tamanho dinamicamente alocado, então ele não vai utilizar os 80 GB, tá? Ele vai ficar aproximadamente aqui com 7 milhões de kilobytes. Tá aqui. Então agora eu vou dar uma pausa na gravação, enquanto a instalação aqui ocorre, retornando assim que seja necessário algum tipo de intervenção minha. Passados cerca de 20 minutos, o computador concluiu a instalação do Windows 7, reiniciou e parou aqui nessa tela, onde eu tenho que definir o nome de um usuário. Lembrando que esse usuário que será definido, ele terá privilégios de administração. Tá? Então vou colocar aqui meu nome, César, e aqui o nome do computador. Eu vou utilizar atendimento 01. Eu posso colocar aqui o nome que eu quiser, tá bom? Esse nome aqui é o nome pelo qual este computador será conhecido na rede que ele for ingressar. Isso aqui é chamado de nome NetBIOS. Vou apertar em avançar. Senha. Aqui eu defino se eu quiser uma senha, mas não vou definir senha nenhuma, vou deixar em branco. Apertar em avançar. Aqui é a chave do produto. Eu vou desmarcar a opção ativar automaticamente e não vou botar chave nenhuma. Afinal de contas, essa versão é uma versão apenas de avaliação, só para efeitos educacionais. Vou deixar então sem a chave de produto e vou apertar em avançar. Aqui são algumas definições de segurança que o Windows pode aplicar aqui. É sugerível escolher essas opções recomendadas, que incluem inclusive a questão de fazer um live update, que é uma atualização do Windows, mas eu vou botar aqui para perguntar depois. Aqui o horário está tudo ok. Avançar. Ele está me perguntando em que tipo de rede esse computador está ligado. Eu vou colocar que ele está conectado a uma rede doméstica. Aí ele vai aplicar as configurações de segurança com base numa rede doméstica, que é uma rede de alta confiança. Então aí ele vai concluir essa configuração inicial. Então aí agora, como é a primeira vez que este usuário César está entrando
no sistema operacional, nesse exato momento, está sendo criada a área de trabalho dele. Você está vendo aí, ó, preparando a área de trabalho para este usuário César. Afinal de contas, o Windows tem uma coisa chamada de perfil de usuário. O que é o perfil de usuário? Cada usuário que loga no computador tem um perfil que é exclusivo dele. Esse perfil tem por finalidade armazenar todas as preferências do usuário, o que inclui papel de parede, sites visitados, a pasta Meus Documentos, etc. e tal. Pronto, está aqui. Minha máquina virtual Windows 7 já está devidamente instalada. Então agora, se eu vier aqui no VirtualBox, eu vejo que eu tenho uma máquina virtual Linux que está desligada e uma máquina Windows 7 que está em execução. Na nossa próxima aula, nós vamos ver algumas dicas importantes sobre como proceder assim que você conclui a instalação das suas máquinas virtuais.